Não, eu não sou o imperador, muito menos uma realeza. Na verdade, a aula de hoje é sobre república. Professor Alex Paletó para você da primeira série mais, que vai conhecer um pouco sobre esse cenário político do Império Romano e um outro período em que os senadores passam agora a mandar mais do que o rei. Aliás, nem existe rei. A monarquia acaba com o seu último rei Tarquínio Soberbo, que sofreu um duro golpe. E aí se inicia a República Romana a partir de 509 a 27 a.C., fundada pelos patrícios, os grandes latifundiários, os grandes aristocratas, proprietários de terras, que a partir de agora vão cuidar do Império Romano e, claro, também dos seus interesses. Seja bem-vindo à minha aula, professor Alex Paletó. A gente começa então aqui esse tema tão importante que é a República. Quando a República é fundada pelos senadores, pelos patrícios, a iniciativa deles também é dividir este poder de gestão sobre essa grande civilização, sobre esse grande império. E algumas instituições básicas serão criadas. O Senado, claro, vai cuidar da gestão das finanças, do expansionismo territorial, do exército, mas também, além do Senado, teremos as magistraturas, teremos as assembleias centuriata, teremos magistrados como cônsul, edil, pretor, questor, censor. Mas o que seriam essas assembleias? Por exemplo, você tinha a Assembleia Curial, que tinha apenas uma função religiosa. Lembrando que a religião romana, inspirada na religião grega, era uma religião politeísta. Nós tínhamos também a chamada Assembleia Tribal, que era formada por diversas tribos de Roma, em torno de 35 no total, lembrando lá dos etruscos, latinos, sabinos, dos gauleses da Gália Cisalpina, dos próprios gregos, enfim, que tinham também o poder de votar leis e provocar mudanças sociais. A Assembleia Centurial já é uma assembleia formada por 100 membros do exército naquela oportunidade, os centuriões romanos, que costumavam ir sempre em reuniões no campo de Marte. Marte é o deus da guerra para o Império Romano. Para a Grécia Antiga, é Atenas a deusa da sabedoria e da guerra. Na época, eles iam então vestidos para a guerra e lá dessa assembleia se escolhia os novos magistrados, os cônsules, prestores, questores, e também se votava algumas leis. Quais eram os principais magistrados? Essas funções que serão criadas pela República Romana para se tirar o poder que era exclusivo do rei e se dividir entre vários segmentos da sociedade romana. Então você tinha, por exemplo, o cônsul, que eram dois, um cuidava da administração e outro cuidava do exército. Você também tinha o pretor, que administrava a justiça, o questor, que vai cuidar das finanças e cobranças de impostos, o censor, que era eleito por 5 anos, cuidava principalmente do recenseamento das cidades e províncias romanas, com o intuito de saber aquilo que deveria ser investido em construção de estradas, templos, palácios, piscinas públicas, aquedutos para levar água e assim sucessivamente. Tínhamos também o edil, que era um tipo de prefeito e vereador que cuidava das províncias mais distantes. Ele também, o edil, ele cuidava do policiamento das províncias e das cidades, administrava as mesmas também. E o tribuno da plebe, que é um magistrado um pouco que vai surgir um pouco depois. É uma briga social entre plebeus e patrícios para que os plebeus pudessem ter ali o seu direito representado dentro do Senado romano, que é o tribuno da plebe. Enfim, os principais magistrados também têm a figura do ditador. Nós tivemos vários ditadores. Mário, Sila, o mais conhecido é Júlio César. Júlio César faz parte do primeiro triunvirato, naquela formação dos chamados generais. Só que para nós, brasileiros, a gente tem uma concepção diferente sobre a questão do ditador. Só que na Constituição, nas leis romanas, no Código Romano, existia essa figura, que assumia o poder em momentos especiais, em caso de caos, conflito interno, e poderia ter prorrogado por mais 2 anos a sua função.
Então, o ditador, em caso de guerra ou em catástrofe social, será escolhido para um mandato de 6 meses, prorrogado por mais 2 anos esse mesmo mandato. Foi o caso de Júlio César, o mais conhecido. O ditador também, ele poderia ser substituído no fim do seu mandato, a partir do Código Romano, por um pontífice máximo, né? Um sumo sacerdote ou chefe dos sacerdotes naquela oportunidade. Quando a gente fala em período republicano, e a gente pensa logo em democracia, inspirado na Grécia, é nesse período que nós teremos algumas lutas sociais. Os plebeus cada vez mais se sentem insatisfeitos com os poucos direitos que eles possuíam na civilização romana. Então você vai ter lutas sociais para melhorar a vida dos plebeus. Nesse caso em específico, você vai ter, por exemplo, a criação da Lei das 12 Tábuas, a Lei da Canuleia, que vai inclusive autorizar o casamento entre classes. Na época não era permitido o casamento entre plebeus e patrícios, isso vai ser possível posteriormente. Você vai ter a Lei da Licínia, que proibia a escravidão por dívidas, que era algo muito comum no Império Romano. Quando você não conseguia pagar uma dívida, você teria que trabalhar para aquele que é o seu credor durante um certo período. Isso também acaba sendo eliminado. Foram criadas também a Lei da... Meu Deus, eu estou quase nem conseguindo ler aqui. A Lei da Ogulia, né? A Lei da Ogulimia, né? Essa lei, ela permite aos plebeus o ingresso nos colégios sacerdotais, né? Os plebeus também não poderiam ocupar funções eclesiásticas importantes na religião romana. A Lei da Hortência também foi criada naquela oportunidade, determinando que as decisões tomadas nos plebiscitos ganhassem força de lei, independente da aprovação do Senado. Era uma garantia para que os plebeus pudessem, em sua grande maioria, participar desse plebiscito e tomar decisões de benefício do seu segmento. Mas durante o período romano, o que é importante frisar é algo que foi importante para a República, que é o expansionismo territorial. Nesse período, a gente vai ter o momento das chamadas Guerras Púnicas. E o que foram as Guerras Púnicas, que duraram 140 anos? Lembrem lá da nossa primeira aula, quando eu falei os 5 Es do Império Romano? Estrada, escravos, expansionismo, que mais? Estradas, escravos, expansionismo, exército, que mais? Tem um 5 E aqui que até eu estou esquecendo. Estradas, escravos, expansionismo, exército e o outro me deu um branco aqui, daqui a pouco eu vou lembrar. Nesse aspecto, o que você vai ter? Os grandes latifundiários pensando no crescimento econômico, principalmente no sentido de que, na economia, o Império Romano precisava agregar novas terras e dominar o comércio do mar Mediterrâneo. E aí a necessidade de ocupar o mar Mediterrâneo, que era praticamente dominado pelos cartagineses, uma civilização no norte da África, que dominava o comércio do mar Mediterrâneo. Então as guerras púnicas duram 140 anos, eles vão promover um expansionismo gradativo a partir da Península Itálica, que vai avançar para a Península Ibérica, Magna Grécia, depois ali para a região da Síria, ocupando ali o Estreito de Gibraltar, o norte da África, até destruir Cartago. Só que Cartago foi um desafio para o Império Romano. Os cartagineses não apenas dominavam o comércio do Mediterrâneo, mas também tinham um grande exército, uma grande horda. E um dos grandes representantes desse exército é Aníbal. Aníbal foi um grande general dos cartagineses que será derrotado pelos romanos. Na Segunda Guerra Púnica, em 202 a.C., os principais territórios banhados pelo Mediterrâneo estavam sob o comando de Roma nessa oportunidade. E Aníbal teve uma ideia incrível, que foi ir então até Roma, até o encontro de Roma, atravessar os Alpes da Península Itálica e surpreender o Império Romano, levando inclusive mais de 50 elefantes, um exército grandioso, que, claro, sofreu os efeitos das regiões temperadas, aos quais o exército de Aníbal não estava habituado. Muitos morreram de hipotermia e frio, os elefantes também. Mesmo assim, ele chegou a pelear, a lutar contra o Império Romano. Eu aconselho vocês a assistirem esse documentário, que vocês acham no YouTube, que conta um pouco sobre Aníbal. The ancient empire of Carthage ruled the Mediterranean until Carthage was challenged
and brutally defeated in war by Rome. Put your hands in blood. I swear I swear that for as long as I live, that for as long as I live, I will be an enemy of Rome. I will be an enemy of Rome. It was only a matter of time before the rivalry between Carthage and Rome would once again lead to war. A war that would seal a child's destiny as one of history's greatest leaders, Hannibal. I was born to exact vengeance, raised to achieve the impossible. I will forever be known as the greatest enemy of Rome. This is the story of a general who pushed his army to the limits of human endurance. The story of a mind so brilliant that it brought Rome to the brink of destruction. Bom, vocês podem assistir esse da BBC, mas também tem algo da History Channel. Aníbal era um aristocrata cartaginês da família Barca, uma família muito importante em Cartago. Ele era talentoso, tinha coragem, era perseverante. Aníbal era um dos poucos inimigos que Roma, na verdade, respeitava e idolatrava. Isso devido aos seus tremendos feitos. Ele tinha um pai famoso que havia lutado contra os romanos e que o criara como um filhote de leão para a destruição de Roma. Cartago era a única concorrente de Roma como um império no centro e oeste do Mediterrâneo. Quando seus homens o viram no comando do exército cartaginês, eles viram o pai de Aníbal renascido nele. Em seus gestos, no jeito como falava, como se comportava, eles viram um demandante da maior das promessas. Nós seremos os grandes vitoriosos! Enfim, agora claro que a civilização romana, ela também tinha um poderio de um exército incrível, que só foi possível porque o exército romano passa agora a ser assalariado, receber um soldo em forma de sal. O sal era um ingrediente, uma matéria-prima muito valiosa na Europa. Por isso surgiu o nome salário. E aí eu aconselho vocês a assistirem o início do filme O Gladiador. Olha a cena desse filme, que mostra o poder do exército romano. Nada ainda. Nem sinal. Há quanto tempo ele partiu? Há quase 2 horas. Vai haver luta? Saberemos em breve. Soldado, mandem mover os catapultas para frente. Estão fora de alcance. O alcance está bom. O perigo para a cavalaria. É aceitável. Correto. Vamos para a cena direta do filme, que é emocionante, que é o que vocês vão ver, é a parte do confronto.
Bom, vocês podem assistir em casa depois dessa parte do filme que vocês vão com certeza conseguir entender melhor a importância do exército romano. A República ela não vai durar muito tempo, ela vai passar por uma intensa crise. E os primeiros sinais dessa crise ocorrerão durante a magistratura dos tribunos da plebe, que são chamados de irmãos, né, os irmãos Tibério e Caio Craco, que na época tentavam promover transformações sociais em benefício do seu segmento, que eram os plebeus naquela oportunidade. Eles queriam realizar algumas reformas, libertar a plebe dessa submissão. Então, em 133 a.C., ao ser eleito tribuno da plebe, Tibério ele tenta promover uma reforma agrária no Império Romano e acaba sucumbindo, sendo executado e assassinado. A história diz que muito possivelmente pelos senadores contrariados pelos seus interesses, claro, em relação ao desejo de Tibério. Posteriormente, você vai ter o irmão dele, ocupando a mesma função, a figura de Caio Craco, que vai aprovar a chamada Lei Frumentária, para tentar promover, fazer com que o Império Romano pudesse subsidiar um pouco o valor do trigo que era vendido para o povo romano, principalmente para os plebeus, para que eles pudessem pagar menos e assim sobreviver. Algumas ditaduras que também nós tivemos a oportunidade, muito citadas na história, devido a essas chamadas reivindicações populares, continuaram mesmo sobre ameaça e conflitos e tudo mais, você tinha uma prática que era a execução dos condenados pela morte na cruz, né? Uma simbologia também do mundo cristão, que era uma prática do Império Romano naquela oportunidade, dentro do regime republicano. Nesse período, durante esse tempo, as oligarquias abriram mão desse poder, sendo instaurado aí em Roma, no período de muita turbulência, muitos conflitos, o período da ditadura. E aí vai se destacar a ditadura de Mário e de Sila, ambos generais das tropas romanas. Era muito comum os generais promoverem esse tipo de ocupação. A ditadura de Mário, que era do corpo militar, que se profissionalizou, que recebia salário, ele naturalmente vai ocupar essa função em relação às demandas que envolviam a aristocracia, né? Ele vai diminuir o poder do Senado. A República Romana é muito corrupta, os senadores e patrícios tentavam governar para si, e aí é nesse período que ele vai realizar uma série de reformas populares, e vai aumentar o poder dos cavaleiros, que será um segmento que era muito desprestigiado nessa época, mas que no futuro será bastante importante na Idade Média, né? A ditadura de Sila era da aristocracia, sendo apoiado pelo Senado e pela nobreza romana, e no seu governo, né, que se ocupou, ele acabou se determinando ali como ditador perpétuo. Então, assim, o Senado, naturalmente, tenta promover as transformações de acordo com os seus interesses. Então, haverá, nesses momentos, muita conturbação, inclusive guerras civis na República Romana, o que vai levar ao chamado triunvirato, quando 3 generais romanos irão ocupar o poder. Bom, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai ter a continuação do período republicano e o início do Império Romano, já no período dos imperadores. Vamos falar sobre o primeiro triunvirato, sobre o segundo triunvirato, sobre Cleópatra e vamos falar também sobre o primeiro imperador, Augusto César, Augustus, o imperador, que era sobrinho de Júlio César e vai ser o primeiro imperador do Império Romano. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e a gente, claro, vai sair da nossa aula com aquela música triunfal do Império Romano e aguardo vocês na próxima semana. Falou!